Foram enterradas hoje as duas jovens assassinadas no subúrbio ferroviário de Salvador neste fim de semana. Elas desapareceram no sábado e tiveram os corpos encontrados depois de 12 horas em locais diferentes. No cemitério, a comoção de parentes e amigos. Nos enterros das amigas que foram assassinadas neste fim de semana em Salvador, muita tristeza das famílias e amigos. Os corpos de Jamile Silva Costa, de 18 anos, e de Carla Laires Lopes Santos, também de 18 anos, foram enterrados no cemitério de Plataforma e na Quinta dos Lázaros. A mãe de Carla precisou ser amparada. Muito triste, ela não quis gravar entrevista. Já a mãe de Jamile, abalada, não conseguiu conter a emoção. Eu só entrego na mão do Senhor, na mão de Deus. Não posso fazer nada. Só entrego na mão de Deus. Só Deus mesmo que pode fazer alguma coisa. Uma menina maravilhosa para mim. Lá onde eu moro, todo mundo adora essa menina, adorava essa menina. Todo mundo. Todo mundo gosta dessa menina. Uma boa filha, carinhosa, amorosa. Me ajudava dentro de casa. Filha muito boa mesmo. De acordo com a família de Jamile, ela saiu de casa sábado à noite para comprar pão a pedido da mãe e teria chamado Carla para fazer companhia. As duas amigas não retornaram para casa e só foram encontradas 12 horas depois, mortas e em locais diferentes. O corpo de Jamile estava no bairro Parque São Bartolomeu e o de Carla encontrado aqui neste local, conhecido como Barragem do Cobre, no bairro Ilha Amarela. Inconformado, o pai de Jamile pede justiça. Estou sofrendo até agora, que era uma filha que era muito agarrada comigo, muito mesmo, amorosa. É uma perda total para minha filha, porque o subúrbio está impossível, o subúrbio está demais, está morrendo muita gente e as autoridades não acordaram para isto. As autoridades têm que acordar, minha gente, pelo amor de Jesus Cristo. A polícia disse que está investigando o caso e que não pode revelar informações para não atrapalhar as investigações. Mais um imóvel foi destruído por um incêndio em Salvador. Foi o segundo em menos de uma semana. Desta vez foi uma padaria no bairro do Uruguai. Os bombeiros, mais uma vez, tiveram dificuldades para controlar as chamas. As imagens feitas com o celular mostram o início do incêndio no terraço da padaria. Os proprietários e os vizinhos do estabelecimento gritam desesperados. O carro do Corpo de Bombeiros chegou meia hora depois do início do incêndio. O fogo destruiu quase tudo na parte superior da padaria, onde estava armazenada meia tonelada de madeira, que serviria de lenha para abastecer o forno. A maior preocupação era de que o fogo se espalhasse pelas casas vizinhas. Muito desespero, né? Muita pessoa muito desesperada, com medo. Os vizinhos com medo de passar para as casas. Ninguém se feriu, não houve morte, não houve nenhum ferimento. Segundo o dono do estabelecimento, os prejuízos ainda não foram calculados. Não tem como calcular assim, não. Tem que fazer primeiro o resfriamento da coisa e tentar recuperar para a vida seguir, né? Correr atrás, trabalhar e pedir a Deus que dê tudo certo aí. Começar tudo de novo, do zero aí. De acordo com os moradores, o Corpo de Bombeiros teve dificuldades para apagar o fogo. Dentro de 30 dias, um laudo vai dizer as causas do incêndio. Em menos de uma semana, este é o segundo incêndio de grandes proporções em Salvador. Nessas imagens, registradas na última quinta-feira, é possível perceber o estrago causado pelas chamas numa loja de móveis na Avenida Barros Reis. O primeiro pavimento onde ficavam um escritório e um depósito com mercadorias não existe mais. Tudo foi destruído. Os bombeiros também tiveram dificuldades para conter as chamas por falta de água. 4 viaturas foram para o local, mas faltou água nos caminhões. O fogo só foi contido 2 horas depois. Ninguém ficou ferido. Um ônibus do setor de transporte da Prefeitura de Brumado, município localizado a cerca de 650 quilômetros de Salvador, foi incendiado na madrugada de ontem. As chamas foram controladas por um carro-pipa de uma empresa de mineração da cidade. O ônibus estava fora de circulação há algum tempo, sem o motor e sem combustível, o que leva a crer que tenha sido um ato criminoso. O Departamento de Polícia Técnica já iniciou a perícia para identificar as reais causas do incêndio. Continua internado sob escolta o motorista do Porsche que bateu a mais de 150 km por hora
e provocou a morte de uma advogada baiana em São Paulo. Inicialmente, o empresário seria conduzido à delegacia, onde ficaria preso assim que recebesse alta, Carol. Pois é, Juca, mais uma manobra dos advogados de Marcelo Alves de Lima conseguiu transformar a acusação de homicídio doloso para culposo, sem intenção de matar. Uma fiança de R$300 mil já foi paga e quando sair do hospital, o empresário vai direto para casa. Ele deve responder ao processo em liberdade. O Ministério Público já estaria trabalhando para manter o entendimento inicial da polícia, que autuou em flagrante o responsável pela morte da advogada baiana por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Para os investigadores, ao dirigir em altíssima velocidade, além de ter confessado que ingeriu bebida alcoólica, Marcelo assumiu os riscos do acidente. Centenas de pessoas acompanharam o velório de Carolina Menezes Sintra Santos, de 28 anos. Entre elas, o ex-governador da Bahia, Roberto Santos, tio-avô da jovem. A cerimônia de cremação foi neste domingo no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. A violência no trânsito está cada vez pior no Brasil inteiro. E hoje nós lamentamos profundamente. A família baiana perde uma jovem promissora num trágico acidente. Realmente é lamentável. É muito difícil você encarar uma situação dessa quando você se depara com uma fatalidade, uma menina de 28 anos, começando uma vida cheia de projetos para cumprir, né, com a mente muito ligada com os amigos, com a nossa terra, etc. De repente você recebe uma notícia dessa, é muito chocante, é muito difícil. Carolina morava em São Paulo havia 6 meses. Ela morreu a poucos metros do prédio onde vivia, na zona sul da capital paulista, na madrugada de sábado. A advogada avançou o sinal vermelho em baixa velocidade quando foi atingida pelo Porsche que ia a mais de 150 km por hora. A caminhonete de Carolina foi arremessada a uma distância de 15 metros, derrubou uma árvore e parou quando atingiu o poste. A jovem morreu na hora. A gente lamenta muito a perda da vida dela e lamenta muito que vários jovens estejam tendo suas vidas ceifadas por esse tipo de violência que está acontecendo no trânsito. E o jornalismo da Rede Record conseguiu com exclusividade imagens do empresário no hospital. Um registro feito por um cinegrafista amador, o motorista do Porsche que bateu no carro da advogada baiana está sendo transferido da UTI para o quarto. Marcelo Alves de Lima, de 36 anos, aparece deitado, cercado de enfermeiras. Como o rapaz se recusou a fazer o teste do bafômetro, a polícia espera o depoimento dos médicos dele para confirmar o teor alcoólico no momento do acidente. O empresário admitiu que havia bebido 2 taças de vinho antes de dirigir. Agora vamos falar de futebol. O fim de semana dos torcedores baianos foi de alegria apenas para os rubro-negros. O Vitória goleou o Bragantino na sexta-feira e ficou bem perto da zona de classificação para a Série A. Já o representante do estado na primeira divisão decepcionou a torcida mais uma vez. Ontem, diante de mais de 32 mil torcedores, o Bahia só conquistou 1 ponto contra o Botafogo e segue sem vencer em Pituaçu. O que a torcida do Bahia tem a dizer para um time que não ganha dentro de casa? Não podemos perder a confiança. Vamos ganhar. É questão de tempo. Antes o empate do que a derrota, né? Vamos ver o que vai fazer caso o Roberto voltar, certo? A Avani, para ver que melhora a produção do time. Mesmo com o estádio de Pituaçu lotado, o tricolor voltou a sofrer com a falta de ofensividade e teve de administrar um prejuízo danado depois desse belo gol de Elkson para o Botafogo. O Bahia conseguiu um empate em uma cabeçada de Fael. O time ainda tentou uma virada, mas segue sem vencer em casa. Os tricolores querem sair de perto da zona do rebaixamento. No próximo domingo, o Bahia enfrenta o Cruzeiro em Minas Gerais. Já os torcedores do Vitória torcem para que o time fique entre os 4 melhores da Série B. O Leão enfrenta na próxima sexta-feira o Goiás em Goiânia. O rubro-negro chegou a sentir o gostinho de estar no G4, mas foi por pouco tempo. Na partida contra o Bragantino, na sexta, Marcelo fez um gol para celebrar a estreia como titular. Neto Baiano segurou a artilharia do rubro-negro, marcando o 5º dele na Série B. O time paulista ainda descontou com um bonito gol, só que Edu, que começou no banco, entrou no segundo tempo para desencantar. No fim do segundo tempo, o lateral Fernandinho ainda deixou o seu para fechar o placar e fazer a festa da nação rubro-negra, satisfeita com o bom resultado da equipe.
E vir contra esse time que jogou contra o Bragantino, temos uma grande chance de subir e campeão ainda. Estou aqui feliz da vida com esse resultado positivo que o Vitória trouxe aqui na casa do meu adversário, aí é emocionante.